Beleza, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1, tá? Hoje é dia 22 de abril, né? Hoje o Brasil, ele completa 521 anos, né? Que a nau, né? Os barcos de Pedro Álvares Cabral chegaram lá em Porto Seguro, tá certo? Então é isso aí. E em homenagem aos 521 anos de descoberta do Brasil, vai aqui um pensamento do momento do Barão de Itararé, tá? Esse aqui é uma figura, né? Ele era um jornalista, escrevia e sempre usava muito do bom humor, né? Existe inclusive um centro de mídia alternativa chamado Barão de Itararé. Então foi um cara muito interessante, né? Teve uma atuação grande na década de 40, 50, né? E ele fala o seguinte: o Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar esses nós. Né? É genial, genial, né? A frase dele. Né? Assim como tem, né? O Barão de Itararé, tem um cara que eu gosto muito, né? E aí pronto, eu concordo com a imensa maioria das coisas que ele fala, que é o Greg, né? O Gregório do Vivier, né? Que é o Greg, que tem um programa muito legal na HBO e que vocês podem ver no YouTube, que é o Greg News. O cara é espetacular, né? Ele e a produção dele. Então, gente, o Barão de Itararé seria, vamos dizer, o Gregório do Vivier mesmo, do Vavier, da década lá de 50, né? Então eu admiro muito esses caras que fazem esse tipo de humor, né? Porque fazer humor para quê? Fazer humor, né? Criticando as classes dominantes, né? Porque fazer humor de pobre, de preto, de viado, né? De lésbica, de gordo é muito fácil, né? Eu quero saber fazer humor mesmo, né? Com os poderosos. Então eu admiro muito esses caras, porque tem um bando de babaca aí que gosta de fazer só piada, né? De preto, de pobre, de gordo, de viado, de sapatão, né? Mas não faz piada contra os poderosos. Então eu gosto desse tipo de humor, né? Esse humor aí, né? Esse humor que é um humor o quê? Que vai lá cutucar os de cima, entendeu? Para eles darem um jeito de cair, tá? Mas muito bem. Aqui, vamos fazer o registro de presença, tá? Então nós vamos lá. Aqui, ó. E aí, a senha da nossa aula de hoje é essa, né? Aqui, ó. Copiar. Aqui, ó. Tem um colega chegando. A data do slide, o que tem? Tá errada? 22/4. A data do slide. O que tem a data do slide, meu irmão? Tá errada, não? 22/4. 22, 2020, porra. Ah, garoto, tá vendo? Ó? Back to the future, tá vendo? Ó? Ah, obrigado, meu prezado. Aqui, ó. E aqui, ó. Aqui eu já consertei, tá vendo? Aqui a senha é essa daí, tá? Obrigado, meu prezado. Tá? Dá um jeito de registrar lá, galera, tá? E a gente, vamos tocar o barco aqui para frente, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela, tá? Ó, então aqui, olha só, nós vamos pegar aqui um pouco do que vai ser a nossa prova, tá? Essa avaliação nossa A2, como a gente tratou na semana passada, essa prova vai estar disponível para vocês a partir da segunda-feira, tá? Então não vou colocar ela antes, não vou deixar segunda-feira, tá? Que aí vocês têm aí a semana inteira, e aí ela vai ficar até o dia 2, é isso mesmo? Dia 2 de maio, tá bom? Que é o domingo, né? A última hora do domingo, tá bom? Então, o que vai cair nessa prova? Vai cair a parte de escalar e de vetores, né? Escalar quase nada, né, de escalar, mas vai cair, vai ter problemas, exercícios de vetores e exercício da parte de lançamento, tá? Que é o que a gente viu aí, né, nos tópicos 3 e no tópico 4, tá bom? Então, olha só esse exercício aqui, ó. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que um homem caminha 4 quilômetros na direção nordeste e depois 3 quilômetros na direção sudeste. A origem das coordenadas é o ponto de partida e o eixo do X aponta na direção leste, tá? Então é isso aqui, né? É o deslocamento de um cara, tá? Tá todo mundo vendo aí, né? Aqui tem uma colega que entrou, eu acho que tá todo mundo, não tem ninguém para entrar aí não, né? Eu já liberei lá, tá? Tranquilo, beleza. Deixa eu colocar aqui para ela, que de repente ela não pegou aqui, para a gente estar presente, tá, minha prezada? Então, olha lá, vamos resolver. Então, o que vai acontecer aqui? Ele pergunta quais são as componentes cartesianas dos dois deslocamentos e quais as componentes do deslocamento total, né? As componentes cartesianas do eixo X e do eixo Y, tá? Qual que é a distância da posição final à origem
e qual é a direção, né, desse deslocamento, no caso, a direção dessa distância. Tá bom? A distância é escalar, qual que seria a direção desse deslocamento que ele tem. Tá bom? Beleza? Então é isso. O cara caminhou 4 km na direção nordeste, depois 3 km para o sudeste, tá? E aí quer saber quais são as coordenadas de cada um desses deslocamentos, o deslocamento dele para o nordeste, o deslocamento dele para o sudeste, quais as componentes do deslocamento total, tá? E qual é a distância da posição final à origem, qual que é a direção dessa distância. Então tá aqui, ó, a nossa velha e boa rosa dos ventos, né? E nos diz o quê? Ó, norte, sul, leste e oeste. Então, primeiramente, esse cara fez isso, ó. Olha lá, entre o norte e o leste é o que? O nordeste. Ele andou 4 quilômetros na direção nordeste e depois, ó, né? Aí aqui, né? Ele fez 45 graus com a direção horizontal. E depois ele andou o quê? 3 quilômetros na direção sudeste, entre o leste e o sul, sul e leste, né? E aí, também fazendo 45 graus com a direção horizontal. Beleza? Tá? Certo? Como está indicado aqui, ó. Então, aqui eu tenho, ó, aqui é nordeste. Ó, nordeste. E aqui é o quê? Aqui é sudeste. Certo? Muito bem. E aí está o deslocamento total dele, que seria C, que seria a soma do deslocamento de 4 km para o nordeste, mais os 3 km para o sudeste. Certo? Tranquilo? Então, isso aqui, vamos lá. E aí, eu tenho a direção desse deslocamento dele, que eu quero descobrir, que é θ, tá? A θ, que é a direção, né? Ou seja, o ângulo que esse deslocamento final dele C faz com o eixo das abscissas, o eixo X. Vamos lá. Bom, o deslocamento A para nordeste, ele tem um módulo de 4 km e está a 45 graus ao norte da direção leste. Então, nós vamos ter as componentes cartesianas desse deslocamento A vão ser quais? Eu vou ter, ó, AX é igual a A cosseno de θ de 45, então vai dar 4 km raiz de 2 sobre 2, tá? E fazendo essa soma eu vou ter 2,83 km, essa é a componente X do deslocamento de 4 km para o nordeste, e eu tenho a componente Y, que seria A seno de 45 graus, 4 km vezes raiz de 2 sobre 2, também vai dar os mesmos 2,83 km. Tá bom? Então, essas são as componentes do deslocamento para Nordeste. Para Sudeste, né, o que acontece? Eu tenho, então, um módulo do deslocamento igual a 3 km e fazendo um ângulo de 45 graus ao sul da direção leste. Aqui, né? Então, as componentes vão ser quais? Olhem bem, eu vou ter BX, né? Vai ser B cosseno de 45, 3 raiz de 2 sobre 2, dá 2,12 quilômetros. E aí, BY, tá? Ó, BY vai ser B vezes seno de 45. Só que a componente Y está apontada para baixo, né? E o meu referencial aqui seria o quê? Tudo que aponta para a direita é positivo e tudo que aponta para cima é positivo. Tá bom? Então, na verdade, eu vou ter o quê, né? Ficar bem esperto com isso. Tá bom? Beleza? Né? A Adriana Maiara tá pedindo para você aceitar ela aí. Opa, aí, agora que foi lá. Deixa eu ver lá então. Tá. Deixa eu voltar lá. Obrigado, Lohane. Deixa eu ver aqui. Aí, Maiara Ferreira. Aí, Maiara, pronto. Seja bem-vinda à aula aí, Maiara. Pronto, a senha da nossa aula de hoje, tá? Beleza. Então, vamos lá. Tranquilo? Vamos voltar lá então, galera. Obrigado por ter avisado, tá? Pessoal, muito bem. Ó. Então, a gente tem aqui, na verdade, o quê? Que na hora de calcular a componente BY, ela aponta onde? Para baixo, né? Então, o meu referencial que eu uso para resolver esse problema é o quê? Tudo que aponta para cima é positivo, tudo que aponta para a direita é positivo. Então, na verdade, né, esse cara vai ser negativo, tá? Sempre ficar atento para isso, tá bom, gente? Porque a gente considera 45 graus, mas, na verdade, esse ângulo era para ser de quanto? 315 graus, né? Era para pegar em relação ao primeiro quadrante, 90 mais 90 mais 90, né? Que dá 270, perdão, é 300 e... É isso mesmo, 315, porque são 360 menos 45, 315 graus. Tá bom? Então, sempre ficar esperto com isso aqui, tá? Então, achei já as componentes, a letra A está atendida. Na letra B, quer saber o deslocamento total, tá bom? Então, para a gente calcular esse deslocamento total, o que a gente vai fazer? Né? Ó, nós vamos pegar as componentes, né? AX e BX, e vamos somar elas, as componentes AY e BY somar, e vamos achar a resultante, né? Então, o que acontece aqui, ó?
A componente CX do vetor resultante C, ela é quem? Ela vai ser 2,83 mais 2,12, que vai dar 4,95. A componente CY vai ser quem? Olha lá, né? CY vai ser 2,83 menos 212. Somei as duas, o módulo das duas. Vai dar 0,71. Opa, perdão. Perdão, gente. Vou fechar aqui. Caramba. De vez em quando o meu mousepad aqui, eu toco em lugar diferente. Então, aqui, ó, vai dar quanto aqui? Vai dar tá, 0,71 a componente Y, 4,95 a componente X. Então, né, a distância final do caminhante, a partir da origem, é o módulo de C. Né? Então, eu tenho lá, né, ó, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter ó, CX, tá? Eu vou ter CY, vou desenhar o CY muito grande, né? Opa, CY é menorzinho. Ó, deixa eu apagar aqui. Opa, apagador, pronto. Aqui eu tenho, então, aqui, ó, CX, aqui eu vou ter CY, tá bom? Então, esse aqui é o vetor, ó, é o deslocamento dele no eixo do X, aqui eu tenho o deslocamento dele no eixo dos Y, tá? E aí, ó, a soma desses dois caras vai dar quem? Vai dar C, ó. Então, eu tenho, na verdade, o que? Eu tenho aqui, ó, cateto adjacente, cateto oposto daquele ângulo θ que a gente desenhou lá no princípio. Tá vendo, ó? Então, eu vou ter, ó, né? O módulo desse vetor resultante C vai ser o quê? Raiz quadrada de CX quadrado mais CY ao quadrado. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 4,95 ao quadrado mais 0,71 ao quadrado. O módulo é o quê? É 5 km, tá bom? Aí esse valor aí é aproximado, tá? Certo? 5 km. Muito bem. Beleza. E aí, qual que seria a direção dessa posição final do caminhante? Tá? Então, ela vai ser dada por quem? Né? Ó, se a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, o ângulo θ, então, é a função inversa, né? Trigonométrica inversa. É o arco tangente de CY sobre CX. Então, vai ser o quê? O ângulo θ vai ser arco tangente de 0,71 por 4,95, que vai dar 8,14 graus. Esse é o ângulo, né, que o deslocamento total desse caminhante vai fazer com o eixo X. Tá bom? Beleza? Então pronto. Probleminha trivial, né? Só uma revisão para a gente poder fazer, né? Vocês já estão aí escolados, né, nessa parte aí, tá bom? Alguma dúvida desse problema, pessoal? Tranquilo? Certo? Então vamos seguir adiante, tá? Olha lá. Pede para nós. Ache o produto escalar A, escalar B, ou seja, o vetor A, produto escalar vetor B, dos vetores indicados na figura. Os módulos dos vetores são o A vale 4 e o B vale 5. Tá bom? Então ele me deu aqui, ó, esses dois vetores, ó, o vetor A e o vetor B. E ele quer saber o quê? O produto escalar de A por B. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Aqui apareceu aqui, ó, né, uma animação no final, já me dando resultado. O primeiro método que nós vamos usar para resolver isso seria o quê? Primeiramente, olha lá, se eu pegar aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho que o ângulo B, ele faz um ângulo, né? Ele faz com o eixo X um ângulo de 130 graus, tá? Aqui as minhas... Deixa eu dar um pause aqui. Eu vou... Os cachorros estão latindo aqui, e eu, ultimamente, eu não tenho... Vocês desculpem aí, gente, era barulho de latido. Mas muito bem. O que acontece? Vamos voltar então, beleza? Dá um tempinho aqui, depois eu edito. Muito bem, vamos voltar. Aí o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, o ângulo que esse vetor B faz com o eixo X é o quê? É um ângulo de 130 graus. E o vetor A faz um ângulo de 53 graus. Então o que vai acontecer? O ângulo entre os vetores A e B, ele é 130 graus menos 53, que vai dar 77 graus. Tá? Então, beleza. Trivial. Né? Da definição de produto escalar, eu vou ter o quê? Que A escalar B vai ser AB vezes cosseno de φ, né? Que é o quê? É 4 vezes 5 vezes o cosseno de 77. Então, eu tenho o quê?
4 vezes 5 vezes cosseno de 77, o A escalar B é igual a 4,5, né? O valor, qualquer que seja. Se for um vetor força, 4,5 newtons. Se for um vetor velocidade, 4,5 metros por segundo. Tá bom? Então, essa seria a primeira forma de calcular o produto escalar do vetor A com o vetor B. Tá bom? Muito bem, vamos lá. O segundo método, o que é? O produto escalar, ele pode ser dado também em termos das componentes dele, né? E aí, o que seria aqui, ó? A gente pega aqui, ó, o A escalar B igual a componente x do vetor A, mais a componente y do vetor A, mais a componente z do vetor A, tá? Vezes, né, escalar, né, a componente x do vetor B, a componente y do vetor B e a componente z do vetor B, né? Então, tudo aqui escrito em termos de quê? Em termos de vetores unitários, IJK, né? Aquilo que nós já vimos também lá atrás. Então, o que acontece aqui, ó, né? As componentes AZ e BZ são nulas. Por quê? Porque o vetor ele é dado num plano cartesiano, XY, tá? Então, o produto escalar de A vezes B vai se reduzir a isso aqui, ó, né? Ó, vai ser, então, a componente X do vetor A mais a componente Y do vetor A, escalar a componente X do vetor B mais a componente Y do vetor B. Então, isso aqui vai me dar, na verdade, olha lá, né? A gente fazendo aqui a propriedade distributiva, a gente vai ter, né? Ó, esse vezes esse vezes esse cara vezes esse, e esse cara vezes esse aqui. O que vai me dar o quê? Ó? Vai me dar AXBX I escalar I, AXBY I escalar J, AYBX J escalar I e AYBY J escalar J, né? E aí a gente já sabe, né? Ó, o que é o produto escalar mesmo? Ó, se eu pegar aqui, ó, o unitário I escalar unitário I, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui é igual a I vezes o cosseno. Qual que é o ângulo que o unitário I faz com ele mesmo? É 0 graus. Né? Cosseno de 0 é igual a quanto? É igual a 1. Então fica I vezes I. O módulo de I é unitário, é 1. Então isso aqui dá 1. Né? Aquilo que nós já falamos lá atrás. Ó. Agora, se eu pegar I escalar J, unitário I escalar J vai ser o quê? Vai ser I vezes J, certo? I vezes J vezes o quê? Qual que é o ângulo que o unitário I faz com o unitário J? É de 90 graus. E o cosseno de 90 vale quanto? Vale 0. Então, aqui esse cara dá 0. De forma, tá? Aqui só para a gente poder rememorar um pouquinho. De forma que eu vou ter o quê? Eu vou apagar aqui, tá? De forma que eu vou ter aqui o quê? Ó? Eu vou ter aqui, só vai sobrar o quê? AXBX e a YBY. Então, na verdade, como é que fica aqui? As componentes cartesianas dos vetores A e B são AX vale quanto? A vezes o cosseno de 53 graus, que vai ser 4 vezes o cosseno de 53, que dá 2,407. E a Y é A vezes o seno de 53 graus, que vai ser 4 vezes o seno de 53, que vai dar 3,95, tá? E em relação ao vetor B, BX, quem que é? BX é B vezes o cosseno de 130 graus. Então, vai dar 5 vezes o cosseno de 130, menos 3,214. E o BY? B vezes o seno de 130 graus, 5 vezes 130 graus, que vai dar 3,830. E aí, substituindo, né? Olha lá, né? O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, então, a multiplicação de cada uma das componentes, AX vezes BX mais AY vezes BY, que vai dar, na verdade, os mesmos 4,50 que nós encontramos pelo primeiro método, né? E aí é tranquilo, né, cara? A gente é melhor, né? Vocês viram aqui, são 2 métodos diferentes, né? Para quem gosta da poesia da matemática, o segundo método, ele é mais deleitoso, né? Ele é mais, vamos dizer, gustativo, né? Para quem gosta de cálculo, para quem gosta de fazer conta. O primeiro método, ele já é mais rápido, né? Então, pronto, tá? Então fica aí, nós resolvemos pelos 2 métodos, tá? Para esse cara aqui, certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui desse problema? Tá? Né? Então, obviamente, para quem está aí com pressa, vai no primeiro método. Mas quem quiser aí aproveitar a álgebra, a matemática, faz o segundo método. Beleza? Vamos lá. Exercício número 3. Olha lá. O que ele está aqui para nós? Ó, o vetor A possui um módulo igual a 6 unidades e está contido no eixo OX. Né? Está em cima do eixo OX. O vetor B, ele possui um módulo igual a 4 unidades, está contido no plano XY,
formando um ângulo de 30 graus com o eixo OX. Pede para a gente calcular o produto vetorial de A por B. Então, A vetorial B. Como é que fica o A vetorial B? Né? E deu aí o ângulo entre eles. Vamos lá. O módulo do produto vetorial ele é dado por quem? Olha lá, o módulo, né? Então tem aqui, né? Né? Quando eu faço vetorial, produto vetorial, o resultado é um vetor. Né? No produto escalar, o resultado é um escalar. Então aqui o módulo, tá vendo? Ó, é AB seno de φ. Então seria o quê? Né? O módulo seria 6 vezes 4 vezes o seno de 30 graus. Tá bom? Que vai dar o quê? O módulo, né, do produto vetorial entre A e B é 12. 12. Tá bom? Da regra da mão direita, o que nós vamos ter lá? Ó, o sentido, né, do produto vetorial da resultante de A vetorial B, o que é? Ele é o que? O mesmo do eixo OZ. De modo que a gente tem o quê? Né? Que, em termos vetoriais, o produto vetorial do vetor A e do vetor B, ele é dado por quê? 12 unitário K. 12 unitário K. Tá bom? Né? Aplicando a regra da mão direita, né? A vetorial B, ó, ele aponta, né, para cá. Lembrando aqui, ó, olha só, né, na figura que foi dada, ó, né, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, x, y e z, ó. Aqui está o sentido positivo do eixo Z. Opa, perdão. Aqui, ó, né? Aqui é o eixo Z, ó. Ele vem para cá. Opa, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o eixo Z, tá bom? Beleza? E aí você pega lá, ó, A vetorial B, ó, ele tá como se estivesse saindo do plano, entendeu? Embora essa figura aí esteja aí meio deslocada, tá bom? Então a gente tem aqui que a resultante seria essa, 12 vetorial K, unitário K. Tá bom? Olha lá, a representação dele tá aqui, ó, né? É o vetor C aqui, ó, tá? Esse é o vetor A vetorial B. Tranquilo? Certinho? Ou vocês viram mais ou menos a cara, né? Ó, nós vamos ter lá a nossa prova, que vai estar disponível para vocês a partir do dia 26. Componentes, decomposição vetorial, produto escalar e produto vetorial, tá bom? Então vocês vão trabalhar com isso lá na prova, tá? A prova vai estar disponível a partir do dia 26. Então vamos lá. Vamos fazer agora alguns exercícios de revisão sobre lançamentos, tá? Deixa eu pegar meu celular aqui. Só para eu ver aqui. Tá bom. Vamos ver, não tem mais uns 3 exercícios aí. Ó, aí fala lá, né? Um motociclista maluco se projeta para fora da borda de um penhasco. No ponto exato da borda, a sua velocidade é horizontal e possui um módulo igual a 9 metros por segundo. Determine a posição do motociclista, a distância da borda do penhasco e a velocidade do motociclista depois de 0,50 segundos. Tá bom? Então, ó, esse cara tá indo, né? Quando ele chega na beira do penhasco, ele tem uma velocidade exclusivamente horizontal, de 9 metros por segundo, ele quer saber a posição, a distância da borda do penhasco e a velocidade que esse cara tem depois de decorridos meio segundo. Tá? Então a gente tem aqui um lançamento horizontal. Olha aí o problema. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele me deu aqui, ó, a velocidade inicial na direção horizontal é 9 metros por segundo. O tempo que ele quer saber, né, é para um tempo t igual a 0,50 segundos, meio segundo, e a aceleração local a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, olha lá, é isso aí, ó, né? Ele aqui, ele tem a velocidade exclusivamente aqui, ó, horizontal, e eu quero saber aqui, ó, os dados, o que essa distância que ele vai estar aqui, a velocidade dele, né, nesse ponto aqui. Tá bom? Né? Então ele considerou para nós o que, ó, referencial, tudo para cima e para cá, como está indicado no eixo XY. Tá? Vamos lá? Vamos resolver? Então, olha lá. Qual que é a posição do motociclista no tempo t igual a meio segundo? Então eu vou ter lá, ó, na direção do eixo x, ele vai descrever um movimento uniforme, a equação que descreve a posição em função do tempo no eixo x é V0x vezes o tempo, tá bom? Então vai ser 9 metros por segundo vezes meio segundo, ele vai estar na posição horizontal, o quê? 4,5 metros. Tá bom? Então essa é a posição dele, o quê? Na horizontal. Ele vai estar 4,5 metros afastado na horizontal do penhasco, do ponto onde ele abandonou o penhasco. A direção y, o que eu vou ter? Y é igual a menos gt ao quadrado sobre 2. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, menos 10 vezes meio ao quadrado dividido por 2 vai dar menos 1,25 metros. Tá bom? Beleza?
Menos 1,25 metros. E aí? Qual que é a distância do motociclista do seu ponto de partida em t igual a meio segundo? Então, aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos encontrar essa distância R. Estão vendo? Ó? Essa distância R, do ponto em que ele saiu até o ponto que ele chegou. E essa distância R, o que, que ela é? Ela seria a hipotenusa de um triângulo quadrado composto por quem? Por essa distância x mais essa distância y aqui. Tá vendo? Ó? Opa, ô gente, deixa eu recusar aqui. Tá? Aqui, então vai dar aqui, ó, isso aqui, ó, a resultante vai ser R, ó, tá bom? R é a resultante, e a resultante vai ser quem? É igual a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Mais y ao quadrado, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, na verdade? Ó, eu tenho que a raiz quadrada de 4,5 ao quadrado mais menos 1,25 ao quadrado, isso aqui vai me dar quanto? Raiz quadrada de 21,8, então a distância dele, tá? Do seu ponto de partida foi de quanto? 4,67 metros. Certinho, pessoal? Sem problema? Muito bem. Vamos lá. Qual que é a velocidade dele depois de meio segundo? A velocidade x dele permanece a mesma, 9 metros por segundo, mas a velocidade y dele vai aumentar, né? Era 0 no momento em que ele abandona o penhasco, e depois ela vai ser, essa moto e o motociclista, vai ser o quê? Vai ser acelerado pela gravidade. Então vai ser menos 10 vezes meio, que vai dar menos 5 metros por segundo. E aí, a velocidade, o que, que ela é? Ela é a soma das componentes Vx e Vy, tá? Então, na verdade, eu vou ter que a velocidade, quem que é? É 9 unitário I menos 5 unitário J, tá? Em termos de módulo dessa velocidade, ela vai ser o quê? Raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy ao quadrado, tá? Importante, ó. Aqui, ó, a velocidade está escrita em termos vetoriais. A velocidade naquele instante de meio segundo é 9 unitário I e menos 5 unitário J. Agora, o módulo dela é raiz quadrada, que vai dar o quê? 10,29 metros por segundo. Essa é a velocidade que a moto tem depois de 5 segundos. Tá certo? Beleza? E agora, o ângulo que essa velocidade faz com o eixo X vai ser quanto? O ângulo alfa é o quê? É o arco tangente de Vy sobre Vx. Então, vai ser o arco tangente de menos 5 sobre 9, que vai dar o quê? Menos 29,05 graus. Menos 29,05 graus. Tá bom? Né, que seria menos 29,05 graus para baixo, né? Entendeu? Pegando o eixo X, né? Quer dizer que ele está no quarto quadrante. Tá? Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, vocês estão meio calados hoje aí. O que está acontecendo? Sem problema? Nem os colegas que normalmente costumam falar, estão falando. Adriano, hoje eu estou muito concentrada prestando atenção. Tá bom, que beleza. Beleza, então tá bom. Porque é importante isso aí, tá vendo? Ó, eu não deixo, ó, quando um aluno faz uma pergunta, igual aquela sua lá, um pedido, eu vou e resolvo, tá vendo? Então hoje à tarde, por exemplo, ó, o que eu fiz, ó, você me encaminhou, falei, ó, vou dar um jeito de resolver essa derivada para essa menina que perguntou, porque eu não gosto de deixar o aluno, né, a ver navios. Vamos lá. Vamos ver o quinto agora. Uma bola de beisebol deixa o bastão com uma velocidade inicial de 37 metros por segundo, fazendo um ângulo de 53,1 graus, em um local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, né? É um jogo lá, né? Vocês conhecem lá. Então o que acontece? Esse jogo, né, do bastão é tipo aquele, como é que é? Na época que era criança, a gente ficava de bags, né? E aí era um jogo de bastão, é muito legal. Eram duas latas, aí você fazia um círculo e tinha bolinha, cara. E aí você tinha que contar até um determinado número, não sei se era 15 ou 20, e aí você fazia o ponto, né? Você derrubava a lata. Essa era muito legal, né? Eu não sei, né? Aí talvez tenha gente que tenha brincado na rua, né? Hoje em dia quase ninguém brinca de rua. Mas assim, o mais próximo que eu já brinquei de beisebol, né? Foi jogando bags. Muito bem. Vamos lá. Ele pede para nós aqui, né? Então esse cara, essa bola de beisebol, ela deixa o bastão com uma velocidade de 37 metros por segundo, o ângulo é de 53,1 graus e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pede para a gente achar a posição da bola e o módulo, a direção e o sentido da sua velocidade quando o tempo vale 2 segundos. E pede na letra B, qual que é o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima da sua trajetória? E para a gente achar a altura H
desse ponto, né? A gente quer saber o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima e qual é essa altura máxima. E na letra C, o alcance horizontal x, a distância que entre o ponto inicial, que a bola é rebatida, e o ponto em que a bola atinge o solo, tá? Então é um problema típico de quê? De lançamento oblíquo, né? Então vamos lá, ó. Velocidade inicial, 37 metros por segundo, o ângulo de 53,1 graus é a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui está um esquema de quê? Dessa bola aí, tá vendo? Ó? Ela é rebatida, então, com essa velocidade inicial, que obviamente vai ter uma componente x e uma componente y, tá? Eu quero saber a posição dela e a velocidade dela depois de 2 segundos, né? Então, após 2 segundos, ela percorreu essa distância no eixo x e essa distância no eixo y. Aqui, ó, o tempo que ela atinge a altura máxima e qual que é o valor dessa altura máxima, e eu quero saber o tempo que ela permanece no ar e a distância horizontal que ela percorre, r ou x, e quanto que vale essa velocidade v2 aqui. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos trabalhar. Bom, a bola de beisebol, ela é batida cerca de 1 metro acima do solo, né? O cara pega, tá? Então aqui uma coisa importante, o cara pega, vai estar aqui na altura do ombro do cara, para baixo do ombro do cara, tá? Então seria 1 metro acima do solo. Mas o que que nós vamos fazer aqui? Né? Para fins de cálculo, nós vamos desprezar essa altura, tá? E vamos supor o quê? Que esse movimento, esse lançamento oblíquo da bola, ele começa a partir do solo, ou seja, numa altura y0 igual a 0. Então, o que vai acontecer aqui, né? Como está lá na figura. A velocidade inicial da bola no eixo x vai ser v0x, que é igual a v0 vezes o cosseno do ângulo, né, de alfa 0. Então, isso aqui vai me dar 37 vezes o cosseno de 53,1. Encontro aqui essa velocidade inicial, tá, da bola. A velocidade inicial no eixo y, tá, ela é v0 vezes o seno de alfa 0. 37 vezes o seno de 53,1 graus. Vai dar 29,6 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu tenho a componente x da velocidade inicial, a componente y da velocidade inicial. Lembrando que o movimento que esse cara descreve na horizontal é um movimento o quê? Uniforme. E na vertical é um movimento uniformemente variado, porque tem a aceleração da gravidade. E aí? Aí pergunta para nós, a letra A. Qual que é a posição da bola quando o tempo vale 2 segundos? Então nós vamos achar aqui, ó, usando isso aqui. Tá? Eu tenho a velocidade inicial que eu calculei anteriormente, tenho o tempo, então a posição dela no eixo x é 22,2, que é a velocidade inicial no eixo x, vezes o tempo de 2, isso vai me dar 44,4 metros. Eis a posição dessa bola de beisebol rebatida, né, depois de 2 segundos. E no eixo y, vou usar a equação y igual a y0 mais v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai me dar, né, y0, né, eu considerei que ela foi lançada a partir do solo, então isso aqui dá 0, vai me dar v0 yt menos gt ao quadrado sobre 2. E aí, na verdade, né, substituindo, a velocidade inicial, né, no eixo y é 29,6 vezes o tempo 2, menos a gravidade 10, 2 ao quadrado dividido por 2. Então isso vai me dar o quê? 59,2 menos 20. Tá? Que vai dar, finalmente, 39,2 metros. Beleza, pessoal? 39,2 metros. Certo? Muito bem. Vamos para frente, então. Olha lá. As componentes cartesianas da velocidade no tempo t igual a 2 segundos vão ser quais? Ó, né? Quando o tempo vale 2 segundos. A componente x permanece constante, porque o movimento no eixo x é um movimento uniforme, não tem aceleração, não tem variação de velocidade. No eixo y, vy é igual a v0 y menos gt. Então vai ser 29,6 menos 10 vezes 2, que vai dar 9,6 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade, então, que ele vai ter no eixo y, né? Quando esse cara está subindo, a gravidade tem um sentido contrário ao da velocidade. Então é um movimento retardado. A gravidade atua, que fazendo com que a velocidade diminua. Quando ele está descendo, depois que ele passa pelo ponto de altura máxima, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Então ele vai ter um movimento acelerado. Tá bom? Então, ó, Vy é maior que 0 indica o quê? Que para tempo t igual a 2 segundos, essa bola está no movimento que ascendente. Se ao invés de achar 9,6, eu achasse, por exemplo, menos 10, menos 12 metros por segundo, isso indicaria o quê?
que essa velocidade, perdão, que a bola de beijo já tinha passado pelo ponto de altura máxima, né? Que é onde, né, a velocidade zera. Então a velocidade ela começa, né, no eixo Y, com o valor inicial de 29,6 metros por segundo, ela vai diminuindo até ser zero na altura máxima e depois ela volta de novo a aumentar. Tá? Acelerado, mas com um sinal negativo, né, porque está no sentido contrário. Bom, o módulo da velocidade para tempo t igual a 2 segundos vai ser o quê? V igual a raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy ao quadrado. Então vai dar 22,2 ao quadrado mais 9,6 ao quadrado. Então isso aqui vai me dar raiz quadrada de 585, que vai dar 24,2 metros por segundo. Ela foi lançada inicialmente com a velocidade de 37 metros por segundo, ela chega ali, né, com a velocidade de 24,2 metros por segundo, né? Porque a gravidade está atuando, diminuindo a componente y da velocidade dela. Muito bem. Qual que é a direção dessa velocidade? Né? A direção vai ser o ângulo alfa, né, diferente de alfa zero, que vai ser o arco tangente de Vy sobre Vx. Então vai ser arco tangente de 9,6 dividido por 22,2, vai dar um ângulo de quanto? 23,4 graus. É o ângulo que a velocidade faz com o eixo x quando está num tempo t igual a 2 segundos depois da bola ser rebatida. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente então, olha lá. Letra B. Quero falar sobre a altura máxima. E aí nós temos lá o pulo do gato. Ou em inglês, para quem preferir, cat's jump. Né? O que acontece aqui? Na altura máxima, a velocidade y, ou seja, somente a componente vertical da velocidade é igual a zero. Então eu vou ter aqui o quê? Né? Já que a equação que define a velocidade no eixo y é Vy igual a V0y menos GT, então eu vou ter 0 é igual a V0y menos GT, tempo de subida. O que é isso aqui? É o tempo que se gasta para quê? Para zerar a velocidade. Tá? Então eu vou ter que G tempo de subida é igual a V0y, né? Tempo de subida é igual a V0y sobre G, que vai dar quanto? 29,6 metros por segundo por 10. O tempo que essa bolinha gasta para atingir a altura máxima é de 2,96 segundos. Beleza? Achei ele aqui, ó. 2,96 segundos. Importante, hein? Aplicar isso aqui. Muito bem. Agora, quanto que vale a altura quando o tempo vale 2,96 segundos, né? Se 2,96 segundos é o tempo que a bolinha gasta para zerar a sua componente y da velocidade, é o tempo que ela gasta para atingir a altura máxima. Qual que é a altura dessa bolinha em 2,96 segundos? Então vai ser quanto? Vai ser, né, a altura máxima, h, né, y máxima é igual a y0 mais v0y, tempo de subida menos g, tempo de subida ao quadrado dividido por 2. Tá? Lembrando que esse cara aqui, quanto é que é? É zero, que nós consideramos. Então vai sobrar isso aqui, substituindo os valores, eu vou ter que a altura máxima atingida por essa bolinha de beisebol é de 43,8 metros. Né? Bicho, é alta, hein? É alta, né? Você vê que doideira, pô. O que é isso aí? Isso aí dá um prédio de 10 andares, meu irmão. Né? É muito interessante isso, né? Pronto, legal. Vamos lá. Então a altura máxima também ela pode ser obtida a partir dessa equação, que é a equação de Torricelli. Né? Essa aqui é quando eu pego a função horária, né, da posição e a função horária da posição, né, no eixo y e também substituo o tempo, né, eu pego a função horária da velocidade no eixo y com a posição em função do tempo no eixo y. Aí eu encontro uma equação independente do tempo, né, que na verdade é chamada de equação de Torricelli, mas deveria ser chamada de equação de Viviani, porque o Viviani é que foi o cara que descobriu essa equação. Mas o Torricelli também era discípulo de Galileu, ficou com a fama. Mas muito bem. Então, olha só, sabendo que no y máximo, ou na altura máxima, eu tenho um pulo do gato, Vy é igual a zero, eu posso encontrar dessa forma. 0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g, altura máxima. Então, eu isolo a altura máxima e encontro aqui o mesmo valor, 43,8 metros. Tá? É uma forma alternativa de calcular. Né? Se eu não conhecer o tempo de subida, eu posso usar essa equação, que é independente do tempo. Beleza? Muito bem. Agora, para fechar, letra C. Qual foi o tempo de permanência dessa bola de beisebol no ar? Ou seja, o tempo total. Então aí vai valer o quê? Quando essa bichinha sobe, ela é retardada pela gravidade.
quando a bichinha desce, ela é acelerada pela gravidade, de forma que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Então, o tempo total, o tempo de permanência dessa bolinha de beisebol no ar é o quê? 2 vezes o tempo de subida. Isso aqui vai me dar quanto? Né? Vai me dar também, pode, né, eu encontro esse cara o quê? Usando 2 vezes V0y sobre G, né? Seria aqui 2 vezes 29,6 dividido por 10, vai me dar 5,92 segundos. Tá bom? Só para a gente poder ver, né? Como se aqui eu já jogando direto, né? Aqui, ó, né? Pegando os valores que eu tenho lá desde o início, tá? Então vai ser 2 vezes, né? 2,96, que vai dar 5,92. Muito bem, tá? E aí, qual que é o alcance horizontal dessa bola de beisebol? Né? Qual que é o alcance horizontal? Então é x igual a V0x vezes o tempo total, tá bom? X é igual a 22,2 metros por segundo vezes 5,92 segundos, tá? Então x é igual a 131,4 metros. Esse é o alcance horizontal dessa bola, tá? Beleza? Muito bem. Tá? E agora? É isso, né, que ele pede, né? Mas aí é o alcance. Importante a gente lembrar o quê? Que na hora que ela chega no solo, a velocidade dela de impacto é igual à velocidade inicial que ela tinha, né? A diferença, qual que é? É que ela tem uma direção em sentido diferente. Mas o módulo da velocidade inicial é o mesmo, tá? Então esse aí seria o exercício aí sobre lançamento oblíquo. Para fechar aqui, eu acho que esse aqui é o último, tá? Se não me engano. Vamos resolver um exercíciozinho de movimento circular uniforme. Tá? Então, um probleminha aqui bem tranquilo para a gente poder ver essa parte também do nosso conteúdo. Ele diz o seguinte, ó, que em um brinquedo, em um parque de diversões, os passageiros viajam com uma velocidade constante em um círculo de raio 5 metros. Né? Então, aí pode ser um rotor, né? Pode ser um kamikaze, né? Muito bem. E eles fazem uma volta completa no círculo em 4 segundos. Não é um rotor, não, porque o rotor é mais rápido. Qual que é a aceleração deles? Um probleminha aqui perguntando qual que seria a aceleração, né, de passageiros num brinquedo, tá? Descreve um movimento circular de raio 5 metros e que tem um período, né, um tempo de revolução, né, o tempo para dar uma volta completa igual a 4 segundos. Tá? Então tá aí, ó. Esse é o problema. Me deu o quê? Dados, o raio, o período e quer saber a aceleração. A aceleração que esse cara vai ter é a aceleração centrípeta, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou calcular, o que seria? Seria a velocidade escalar desse indivíduo que está lá nesse brinquedo, né? Provavelmente sentado, ou está lá dentro de uma cabinezinha, ou o que for. Então vai ser o quê? Quanto que vale a velocidade escalar? Segue a mesma lógica, né? É o quê? A velocidade escalar é ΔS sobre ΔT, né? Então, o que é o ΔS? Qual que é a distância que esse cara percorre numa volta completa? É o comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo tempo que gasta para dar uma volta completa, que é o período. Então, aqui eu vou ter que é a velocidade escalar para o movimento circular desse brinquedo é 2π vezes 5 dividido por 4, né? Então, isso aqui vai me dar, na verdade, o quê? 10π dividido por 4, que vai dar 7,9 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar desse indivíduo que está acomodado nesse brinquedo, que faz um movimento circular, né, com um raio de 5 metros. Beleza. A aceleração centrípeta vai ser dada por quem? Vai ser dada por v ao quadrado dividido pelo raio. Né? Essa aceleração que ele vai ter vai ser 7,9 ao quadrado por 5. Isso aqui vai me dar o quê? 12,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta é a aceleração que aponta para o centro da trajetória circular. Tá certo?